Olá, sejam muito bem-vindos ao Scopocast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. E aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. E o nosso assunto de hoje é desenvolvimento mobile. O universo do desenvolvimento é muito amplo e uma das áreas que vem evoluindo e crescendo muito é a dos aplicativos, principalmente porque hoje o smartphone nos acompanha em praticamente todos os momentos da nossa vida. E para falarmos mais sobre esse assunto, estou aqui com dois convidados: a Júlia Carvalho, que é desenvolvedora mobile na Zup Innovation, e com o Eduardo Santos, que é Mobile Engineer na LiveUp. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, Eduardo. Olá, pessoal. Seja muito bem-vinda, Júlia. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pela participação de vocês. E para começar, antes da gente entrar nas perguntas aqui, eu gostaria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês. Júlia, se você puder começar. Claro, vamos lá. Meu nome é Júlia, eu sou formada em Ciência da Computação e estou atuando na área mobile já há 4 anos, mais ou menos. Minha principal linguagem é o Flutter, né, com a que eu trabalho atualmente. Já passei por algumas empresas, já trabalhei com diversos tipos de aplicações, desde aplicativo de entrega até aplicativos de agropecuária, e é isso. E você, Eduardo? Bom, eu sou Eduardo, tenho 30 anos, sou aqui do interior de São Paulo. Eu também sou formado em Ciência da Computação. Eu já trabalho na área tem cerca de 9 anos aí. Eu trabalhei como full stack lá no começo, mexi com várias tecnologias de PHP, a .NET, mexi com sistemas, sites, bancos de dados, APIs. E aí, há cerca de 5 anos, assim, eu resolvi direcionar minha carreira mais pro desenvolvimento mobile, que aí eu curti bastante, assim. Eu queria já começar perguntando para vocês o que é o desenvolvimento mobile, né? Quais são as tecnologias que vocês usam ou disponíveis aí no mercado para ser utilizados para esse desenvolvimento. Eduardo, se você puder comentar um pouquinho. Bom, desenvolvimento mobile é famoso desenvolvimento para aplicativos, né? Todo mundo hoje tem celulares aí na mão, tablets e vários apps que já vêm instalados ou que a gente baixa ali. Então, quando a gente fala em desenvolvimento mobile, é desenvolver aplicações e soluções para usar ali no dia a dia, nesses dispositivos mais que a gente pode levar para qualquer lugar, né? E eu acho que as tecnologias assim que hoje eu vejo mais fortes para desenvolver um aplicativo assim seria os nativos, né, com Android e iOS. A Android usa Kotlin, que é uma linguagem, e o iOS Swift. E eu acho que para híbrido, as que estão mais assim bombando no momento é o Flutter e o React Native. Beleza, e atualmente você está utilizando, qual é a sua stack de trabalho? Hoje eu trabalho 100% com React Native, e aí TypeScript, a gente usa Apollo GraphQL para chamadas de APIs, a gente usa React Navigation, usa coisas do Firebase, tem uma stackzinha legal aí. E você, Júlia, você comentou que está trabalhando atualmente com Flutter, né? Além do Flutter, você já utilizou alguma outra linguagem para mobile ou somente linguagem híbrida? Sim, já trabalhei com Android. Na época que o Java era mais utilizado, né? O Kotlin ainda estava começando. Então, trabalhei um período com Android, trabalho, né, com Flutter. Tenho um breve conhecimento em React Native, mas, assim, o principal foco é o Flutter. Tem algum motivo? Você já está habituado, por exemplo, ou com JavaScript ou alguma linguagem já antiga ali? Por que vocês escolheram, né, trabalhar com Flutter ou com React? Eu resolvi ir para a área do desenvolvimento mobile e eu percebi, né, pelo mercado que cada vez mais as empresas estavam utilizando o sistema híbrido. Então, por isso eu acabei escolhendo aprender o Flutter, né, me desenvolver, por conta de ser mais fácil, né, a parte híbrida, porque você já desenvolve uma aplicação que vai funcionar tanto para iOS quanto para Android, e eu acredito que isso é uma vantagem muito boa na hora de você
fazer um projeto. Você, Eduardo, você foi para a área do React, você já estava atuando com essa tecnologia antes? Ou você escolheu por conta também de ser bastante utilizada? Como foi essa escolha? Eu trabalhei numa fábrica de software uma época e, tipo, bem full stack, só que começaram a vir demandas de aplicativos. E aí a gente começou no nativo, eu peguei Android, foi bem parecido com a Julia, tipo, eu tinha um background de Java e na época nem existia Kotlin, então eu comecei a fazer nativos no Android, tinha outro desenvolvedor para fazer o iOS. Só que como era fábrica de software, o interessante é a venda de horas, começou a ficar interessante buscar soluções híbridas que um mesmo desenvolvedor pudesse liberar para Android e iOS. E aí a gente já tinha um conhecimento de JavaScript, fazia sites lá, front-end. Daí a gente começou com Ionic, com Angular na época. A gente fez alguns apps com ele. E a gente foi começando a ver burburinhos sobre React Native, né? E aí a gente fez POCs, começou a fazer alguns testes e a gente curtiu bastante o React Native, principalmente porque ele gerava os componentes nativos, né? Coisa que o Ionic não fazia na época, era bem um WebViewzão lá. E daí foi meio que por isso que a gente se aprofundou na época dessa fábrica no React Native. E desde então, eu foquei bastante em React Native. Eu vi muito pouca coisa de Flutter, mas eu sei que também é bem, bem interessante. Na empresa que vocês atuam, tem o desenvolvimento tanto híbrido quanto nativo? É misto? Ou existem times apenas do híbrido? Vocês veem qual é a diferença também entre nativo, o híbrido? Quais as vantagens e desvantagens? Quando utilizar um ou outro? Atualmente na empresa que eu tô não tem, tipo, nativo ou um time nativo, ou alguma parte que a gente desenvolve do app ali nativo. Então é um time focado no stack de React Native mesmo. Eu acho que tem vantagens e desvantagens em ambos. A Júlia até comentou do híbrido, uma grande vantagem é a gente poder escrever e já publicar nas duas lojas, escrevendo em JavaScript ou em Dart, no caso do Flutter. Eu acho isso bem bacana, assim. Uma outra coisa que eu acho legal, um desenvolvedor de front-end, no caso do React Native, que nunca trabalhou com apps nem mobile, ele tem uma curva de aprendizado menor se ele quiser vir para o universo do app, no caso do React Native, porque ele já vai saber TypeScript, JavaScript, aquele stack padrão que a gente precisa. Eu acho que os nativos ainda continuam com um espaço muito grande, principalmente para aplicações que precisam de muita coisa de hardware e de performance, como câmera, utilização, apps como Spotify ou players de vídeo, streaming como Netflix. Eu ainda vejo que o nativo ainda é vantajoso para esses casos, sabe? Só complementando o que ele disse, eu acho que o nativo tem muito espaço no mercado, mas eu acredito que as empresas que desenvolvem essas linguagens híbridas estão cada vez mais focadas em resolver essa parte de acesso aos recursos nativos, para que não seja necessário, né, continuar utilizando duas linguagens para fazer uma mesma aplicação. Não, perfeito. Justamente seria o segundo ponto que eu ia comentar em relação ao futuro, né, do híbrido, porque apesar do nativo ainda ter um mercado muito grande, até por conta de acessar diretamente uma câmera, um GPS, né, utilizar o hardware ali dos aparelhos, os frameworks dos híbridos estão cada vez mais se preocupando também com essa parte, não só em splitar ali, né, na hora de compilar tanto para o iOS quanto para o Android, mas também chegar num nível ali que você consiga ter uma atenção maior também com a parte de hardware. Vocês acreditam que a longo prazo o híbrido vai acabar ganhando mais espaço realmente, pelo menos para um MVP ou para poder testar produtos, colocar realmente no mercado de forma mais rápida? Vocês acham que isso acaba fazendo sentido? Eu acredito que sim, porque você poderia ter, né, dois desenvolvedores trabalhando numa mesma aplicação, então você poderia fazer mais features, você poderia desenvolver melhor, deixar mais rápido, né, a otimização do seu aplicativo. Então eu acho que futuramente a tendência é que o híbrido ganhe mais espaço ainda no mercado do que já tem. E realmente existe essa preocupação também do framework, né, de estar sempre atualizado, a comunidade também acaba ajudando muito, né? Isso, por exemplo, no caso do Flutter, né, que é desenvolvido pela Google. Então, constantemente tem atualizações, eles resolvem problemas, eles estão sempre preocupados em manter essa performance e acompanhar, né, os novos celulares que vão surgindo, né, para que o Flutter sempre consiga suportar os sistemas operacionais. Em relação à arquitetura básica de um aplicativo, o que vocês acreditam que precisaria ter? Tanto na parte de back, API, banco, vocês comentaram até de
ter a possibilidade de ter API com GraphQL? O que vocês acreditam que seja a arquitetura básica ali para ter um aplicativo e também uma estrutura básica ali, uma arquitetura básica para servidor, para poder manter isso? Né, homologação, se precisa de ter um ambiente de staging, se vai de produção, é claro, né, colocar nas lojas. Dá um overview um pouco de um aplicativo, Eduardo. Acho que você citou os principais, back-end, pode ser um Node, aí o que tiver familiaridade a pessoa desenvolver toda essa parte de back. APIs, tanto REST quanto GraphQL, eu acho que GraphQL está crescendo bastante, principalmente para front-end, que muitas vezes um desenvolvedor de front-end, seja de sites ou apps, pode ir lá e fazer queries, fazer consultas, criar o esquema dele lá mesmo, ele não fica tão dependente de um desenvolvedor que manja de back-end para ir lá e criar uma API para ele, e isso facilita bastante. Eu acho que banco pode ser relacional, não relacional. Eu tenho visto nas últimas empresas que eu trabalhei um uso bem grande do Mongo, do banco de dados MongoDB. Com relação aos ambientes, eu acho que tem que ter pelo menos um ambiente de staging ali, para poder fazer validações antes de subir para a loja, e isso tanto APIs, back-end, banco, quanto a parte do app. Então é importante a gente ter um momento de testar o app, encontrar bugs ali em staging, corrigir rápido, testar rápido também, porque muitas vezes você vai fazer uma correção, mas se você for gerar um binário, vai levar todo um tempo ali para alguém poder revalidar. Então tem algumas estratégias, assim, pelo menos no caso do React Native, que podem facilitar esse momento de homologação, staging ali para correção. E produção, óbvio, né? Aí é enviar para as lojas. E tem todo o review da Apple e a gente pode falar um pouquinho depois mais sobre essa parte das lojas, né? Ô, Júlia, você concorda com essa arquitetura? Você tem um ponto a acrescentar? Concordo com o que ele falou, as linguagens ali que ele citou, tanto para API, para back-end, eu tenho visto crescer bastante também. E eu acho que o mais importante é a gente se preocupar com os ambientes. Você vai subir para a loja, né? Às vezes o seu aplicativo pode não ser aprovado por um bug que acabou deixando passar, porque não foi testado corretamente no ambiente. Então, eu acredito que essa parte é uma das mais importantes no momento do desenvolvimento de uma aplicação. Vocês já passaram por outros tipos de desenvolvimento, sem ser o mobile. Vocês já trabalharam, então, com outras aplicações. O que muda na hora de pensar, o raciocínio, na hora de desenvolver? O que muda na prática realmente sair de um desenvolvimento, talvez ali de um software, né, para a aplicação mobile? Quais são as preocupações, enfim? Eu tenho até um exemplo, porque eu também trabalho com o Flutter Web, que no caso o código é o mesmo, né, por ser uma linguagem híbrida, porém a regra de negócio é totalmente diferente, são outros pontos que você tem que pensar. Um exemplo que eu consigo citar, na web você vai se preocupar com URL, então você tem que se preocupar com toda essa tratativa, porque o usuário pode acessar a URL que ele quiser. Já no mobile, você não tem essa preocupação, né? Você tem que fazer o controle das telas, na verdade a mudança delas, né? Quando o usuário aperta um botão, por exemplo. Então, eu acho que são regras bastante diferentes, né? São outros pensamentos que você precisa ter, até... Por exemplo, a questão na web também tem a parte de cookies e no celular pode ter a parte de armazenamento de dados offline. Então, esses são os exemplos que eu consigo citar que fizeram bastante diferença quando eu tive que mexer em softwares da parte de web e mobile. Não, eu achei bem interessante o que a Júlia falou, porque como eu tive esse contato, eu acho que essa parte de rotas e navegação é uma grande diferença mesmo, porque você controla no app, mas existem coisas, peculiaridades de um dispositivo, como um botão voltar, algumas tratativas que você tem que fazer ali, que às vezes na web é mais natural, ou o próprio navegador gerencia isso para o usuário, e no caso do aplicativo, o desenvolvedor que tem que se preocupar um pouco com essas tratativas, não é tão automático. E eu acho que uma diferença que eu senti também quando eu mudei meio que para o universo mobile é a limitação de conexão, às vezes, e limitação do hardware, né? Na web, você geralmente vai estar num notebook ou num dispositivo que tem um hardware melhor, que provavelmente vai estar numa conexão com Wi-Fi. No celular, você tem que se preocupar, porque o usuário pode estar se locomovendo, às vezes ele pode perder a conexão do Wi-Fi que ele estava, ou do 4G. Então, tem algumas coisas que
mudam bastante, assim, na hora que você vai para o aplicativo, com essa mobilidade e com a limitação do hardware, o tamanho da tela, como tem que ser pensado uma usabilidade UX UI ali para o usuário. Então, assim, eu falei até de desenvolvedores web que podem vir para o universo mobile, eles vão reaproveitar provavelmente o stack de linguagem ali, de framework, mas essa parte, esse choque, né, de hardware, de tamanho de tela, de rotas, de navegação, eles vão ter que ir pegando com o tempo, sabe? Não é igual na web, não. Justamente, eu ia até acabar comentando sobre isso também, se vocês acabavam se preocupando realmente com essa parte de hardware, e ele é muito casado realmente com essa parte de usabilidade, porque realmente tem essa questão, né? Às vezes a pessoa, quando você faz um site ali, lógico, depois que veio o responsivo, você também começa a pensar um pouco parecido ali, você começa a caminhar um pouco, né, para essas mesmas preocupações, porém tem muito aquela questão do momento que a pessoa está usando. Então, geralmente um site a pessoa vai estar na frente de um computador, então já o celular não, o celular está em todo momento, né? Então a pessoa pode estar antes de dormir, então você tem outros momentos de uso, né? Então às vezes você tem que pensar na fonte correta, porque às vezes ela vai estar deitada para dormir, ela precisa conseguir enxergar, fazer as coisas, né? Acessar. Então vocês se preocupam realmente com cada coisa nesse sentido, hardware, momentos, a usabilidade. A disposição dos elementos na tela é algo também muda da web para o mobile, porque principalmente, né, pela diferença do tamanho de tela, por mais que você consiga fazer um site, algo assim que seja responsivo, é diferente na hora que você vai utilizar no celular, porque você tem que se acostumar, né? Por exemplo, às vezes algo que ficaria melhor numa lista com várias linhas, assim, no mobile vai ficar um componente só por vez. Então, eu acho que isso é uma preocupação muito grande que a gente tem quando vai fazer o design, né, da aplicação. Pegando o gancho que a Júlia falou, eu acho que também tem a questão das plataformas, né? Por mais que você faz um responsivo ali e tudo, o universo web, ele é um universo web por si só, seja no Chrome, no Safari, no Opera, no Firefox. Agora, mesmo que a gente desenvolve híbridos e a ideia é mexer o mínimo possível no código para cada plataforma, o usuário iOS ele está acostumado com alguns comportamentos, com algumas coisas ali visuais e de usabilidade que o de Android pode não estar. Então não dá para tratar toda a situação como igual, sabe? Por mais que a gente quer isso com o híbrido, a gente ainda tem que pensar no usuário, porque o iPhone tem as coisas dele ali, por isso que o usuário de iPhone gosta de iPhone, tem mais essa preocupação, assim, que em alguns momentos a gente acaba tendo que ter, sabe? E isso até emenda com a minha próxima pergunta, que seria justamente isso. Quanto o sistema Android e o iOS, eles limitam vocês na hora de fazer um desenvolvimento? Eu sei que com o híbrido isso acaba diminuindo um pouco, né? Mas o quanto eles acabam limitando e o quanto vocês precisam pensar especificamente para o Android e especificamente para o iOS dentro da tecnologia híbrida? Eu acho que uma coisa que muda bastante de uma plataforma para outra é a questão de permissões, principalmente no iOS. A Apple tem vindo aí com as atualizações mais recentes, focada muito em privacidade, né, do usuário. Então, muitas vezes eu já tive problema durante o review lá da loja da Apple, porque saiu uma atualização nas diretrizes dele, e aí o app precisaria pedir uma permissão para o usuário, para alguma coisa, algum recurso que a gente estava usando, e aí tinha que fazer essa tratativa, mandar de novo ali para as validações. Como eu comentei antes, também tem a questão de navegações, às vezes exibição de modal, de um padrão no iOS, no Android já é diferente, por usar o Material. Então tem algumas coisas que a gente se preocupa, sim. Eu acho que tem a questão de hardware também. Geralmente, os personas de iOS vão ter um hardware melhor do que os de Android. A gente tem que se preocupar muito com o público que a gente quer atingir de Android, porque no Brasil, principalmente, ou países aí de terceiro mundo e tal, eles não vão ter dispositivos tão robustos, né, em termos de memória e tal, até conexão, né, como eu comentei antes. A iOS tem algumas coisas que dificultam, mas assim, você sabe que o dispositivo final do usuário provavelmente, sei lá, 80, 90% das vezes vai ser um dispositivo mais robusto, né? Acho que um exemplo clássico que a gente pode ter sobre a diferença de hardware é pensar no Instagram, né? Uma das maiores redes sociais atuais, e se você for ver, todas as pessoas que utilizam o Instagram como ferramenta de trabalho acabam comprando um iPhone, né, um dispositivo iOS,
justamente porque a performance dele é melhor para iOS, porque ele foi feito para ser em iOS e com o tempo eles tiveram que adaptar para Android, né, devido ao crescimento do número de usuários, mas ainda assim a performance dele no iOS é superior. E nesse caso, essas mudanças que vocês estão dizendo, elas impactam não só no visual, né? Mas eles impactam também do lado do back-end. Por exemplo, vou fazer uma regra de negócio. Vocês têm esse tipo de preocupação? Preciso fazer uma regra de negócio específica para o usuário iOS? Não, vou fazer uma regra específica para o usuário Android. Vocês têm esse tipo de coisa? Ou acaba sendo mais questão de hardware, questão de layout, ou existe essa diferenciação também dentro do lado da API, que vai, lógico, depois passar isso para o aplicativo? Eu acho que em questão de requisição não existe tanta diferença, né? Eu acredito que a maior questão mesmo seja a parte de permissões, né? Como o Eduardo já citou. Pessoal, pegando a questão da aplicação que vocês desenvolvem, até pensando também na empresa que vocês estão atualmente, como que vocês fazem para pensar na aplicação escalável? Vocês comentaram um pouquinho da arquitetura, falaram também da tecnologia, mas como que vocês planejam um projeto para ser escalável? Bom, eu acho que hoje uma aplicação escalável é interessante ter um design system, no sentido de visualmente você já bateu o olho, seja num Figma ou num Storybook, algum conjunto de componentes ali do design system que vão ser reaproveitáveis e testáveis de uma forma simples, assim. No sentido que se precise criar uma tela nova, exibir uma modal, você já consiga saber se dá para reaproveitar botões que estão no design system ou uma modal inteira que já está lá. Uma biblioteca de componentes mesmo que vai facilitar a gente criar telas, não precisar escrever de novo um componente, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é bom modularizar o app também, contextos e responsabilidades distintas. Por exemplo, você vai ter um módulo de autenticação, ele é separado do módulo onde o usuário já está autenticado, que já são a navegação dele quando ele já efetuou o login, enfim. Então, acho que tem que ter também uma separação de contextos ali na arquitetura, seja organização de pastas. Eu acho que tem que ser fácil de testar o app e distribuir ele para enviar correções, como eu comentei antes. Um app escalável não quer dizer que ele não vai ter problemas, mas tem que ser simples de testar quando um problema pode ter sido corrigido, né? Então essa agilidade eu acho importante ter. E eu acho que escalável também, ele tem que ser um pouco performático, então conforme a gente desenvolve, é legal saber a limitação de devices para a gente bloquear na loja, no caso, em questão de hardware, para não ter esse problema futuramente, né? E você até comentou do desenvolvimento acabar sendo um pouco ágil. Vocês fazem algum tipo de teste? Vocês aplicam também algum tipo de teste nessas aplicações? E se sim, quais tipos de testes vocês acabam aplicando no aplicativo? O desenvolvedor, quando ele termina a task dele, né, naturalmente já realiza alguns testes e claro que algumas coisas passam batido e a gente trabalha com a cultura ali do code review, que seria um outro usuário analisar o que foi feito no código, né, fazer o teste e também a gente está fazendo a implementação, né, do uso de testes unitários, porque assim a gente já consegue testar várias funcionalidades de uma vez só e não vai precisar ficar reescrevendo. Então, quando fizer algo novo, se alguma feature antiga tivesse sido impactada, né, por essa nova implementação, com o teste unitário a gente já consegue garantir, a gente vai conseguir pegar esse bug. Aqui também é bem parecido, a gente tem a etapa de code review, que eu acho que toda empresa deveria ter, porque isso ajuda muito o desenvolvedor a evoluir com dicas e ajustes que dá para fazer ali, melhorias, e às vezes um code review pode pegar até um gap de regra de negócio, né? Como a gente está num time, faz deles, tem os ritos ali, que todo mundo meio que está envolvido, por mais que você pegue uma task ou uma feature para fazer, outras pessoas podem dar um toque em alguma coisa que pode estar errada ali,
já no Code Review. E de testes, eu acho que é bem o que a Júlia falou, tem os testes unitários. No caso do React, a gente testa bastante componente também, se ele vai ser renderizado na árvore certinha, passando propriedades. Eu quero que o botão seja renderizado com o texto, clique aqui. Então a gente consegue rodar um teste e se mudar esse texto ali no momento do teste, vai quebrar o teste, sabe? Ou uma propriedade que não estava prevista. Então a gente consegue garantir que o componente vai ser renderizado na tela. Também tem testes end-to-end, eles são um pouco mais chatos de configurar e custosos, mas a ideia é a gente automatizar um robozinho navegando pelo app ali, por exemplo, configurar vários testes, clique aqui, exiba tal tela, e ele pode ir tirando screenshots dessa navegação. Também é um teste bem legal, mas que geralmente ele é mais custoso e nem toda empresa assim acaba colocando ele nesse stack. Pegando também essa questão, justamente dos testes, vocês acabam se preocupando também com a parte de segurança e, se sim, o que dá para fazer realmente de segurança para aplicativo? Se preocupar ali com a API, ter um HTTPS, dupla autenticação, criptografia, enfim, vocês utilizam alguma coisa para segurança? Sim, segurança eu acho que nem é tão trivial no universo mobile, deveria ser mais falado sobre isso, mais documentado, enfim. Mas tem alguns cuidados que geralmente a gente toma, né, de não deixar chaves de APIs abertas ou inconstantes ali escritas direto no código. Você usa o Google Maps ou Firebase, alguma coisa que tem uma chave de acesso da sua empresa lá, para acessar essas APIs. Não é legal você deixar isso de uma maneira ali aberta, numa constante, numa string. Então tem algumas alternativas de você poder colocar isso numa pipeline, quando for rodar lá o CI/CD, na hora de buildar, você jogar isso por aplicação. É uma das formas de tentar um pouco, né, controlar essa questão da segurança dessas informações. Também não é recomendável salvar no storage local do device informações sensíveis como a senha do usuário, esse tipo de coisa é bom tomar cuidado também. E se tiver que salvar mesmo, não tiver outra forma, que seja criptografado, né, que tenha algum tipo de criptografia ali. No caso do Android, existe ofuscação de código com o ProGuard, você ativa ele e quando você gera um release de produção, ele vai ofuscar todo o código também ali para tentar dificultar um pouco quem tentar fazer algum tipo de engenharia reversa, alguma coisa nesse sentido, se ela tiver acesso ao seu app, né, ali. Eu acho que o token de autenticação é importante também, ele tem um tempo de expiração e, se possível, ele ser renovado ali durante o uso do app. Uma coisa também que é legal é a autenticação de 2 fatores e talvez incluir alguma coisa aí no meio dessa autenticação que você consiga identificar o e-mail do device, né? O e-mail é como se fosse um ID único daquele celular que você tem e esse ID existe tanto para Android quanto para iOS. E aí você consegue identificar se um usuário com a mesma conta está acessando o seu app de vários celulares ao mesmo tempo. Se você também tem integração com a web, você consegue controlar melhor as sessões. Acho que ajuda bastante também na hora das seguranças. Você mencionou a questão de salvar alguns dados do usuário, né? Vocês utilizam algum sistema de cache no aplicativo? Já fizeram algum desenvolvimento que precisasse rodar offline? Vocês acreditam que isso é algo menos seguro, digamos assim, ou se isso impacta realmente na segurança? Enfim, vocês já utilizaram sistema de cache? Se sim, qual? E se vocês já fizeram desenvolvimento para rodar offline? Já cheguei a fazer aplicação, né, uma parte dela que funcionava offline, fazer o armazenamento da informação que seria enviada e ele ficava ali esperando o usuário ter uma conexão para a gente poder fazer esse envio. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com essa parte de cache, até principalmente na parte de Android, porque se o usuário limpar o cache do aplicativo, ele vai perder tudo que está ali armazenado e não tem como a gente ter esse controle de que o usuário vai apagar ou não. Mas assim, eu já mexi com isso. Só que essa parte de cache eu não acho muito interessante. Eu acho que a questão do offline, ela também não é trivial. Eu já trabalhei em alguns apps que precisaram ter esse controle por perder conexão. Já fiz um app, por exemplo, nessa pegada mais de agricultura e tal, que o usuário vai estar lá no meio bem distante e perde a conexão e ele vai fazer atividades ali no app e tinha que salvar isso local. Então acho que o grande desafio é você pensar
numa estrutura de um banco local, pode ser uma ideia mais relacional mesmo, dá para você fazer isso no app também, de criar uma estrutura de tabelas e relacionar as coisas ali para você armazenar mesmo essas informações. E aí a grande questão é você identificar, né, quando o usuário perde a conexão, para você começar a salvar nesse sistema local, nesse banco local, e quando ele ganha a conexão você tem que sincronizar. E a sincronização não é só enviar, porque podem ter coisas do app que quando ele perdeu a conexão, alguém mexeu num back-end, alguém mexeu num ERP, atualizou alguma coisa, e o usuário vai precisar ter isso ali também. Então não é só salvar o que o usuário fez e enviar quando ele tiver conexão, mas também tem que se preocupar com o que aconteceu no mundo enquanto ele não tinha uma conexão, né, digamos assim. Realmente, porque ele pode até ter perdido o token dele de autenticação durante esse processo, pode ter expirado. Então, são muitas coisas que você precisa se preocupar quando você vai fazer uma aplicação que vai rodar offline em alguns momentos. Sobre cache, eu acho que o cache não necessariamente é essa questão de armazenar, né, ali um banco local, alguma coisa nesse sentido do local storage, mas podem ser feitos caches de chamadas de APIs, né? Por exemplo, o GraphQL mesmo, o client, a gente usa o Apollo hoje, ele já tem como você, na hora da chamada, você passar um parâmetro, o tipo de cache que você quer. Se você quer que seja sempre cache, então ele vai consultar uma vez e todas as próximas consultas vão ser só utilizando o cache, ou se o cache vai checar a conexão para ver se teve alguma atualização de informação e baixar essa nova informação. Então, dependendo da tela, o conteúdo que é ali, que você vai precisar exibir, talvez seja interessante um cache no momento ali de uso do app na memória mesmo, assim, esses dados, né? Justamente, o cache seria mais nesse sentido mesmo que eu tinha questionado, justamente para facilitar. O usuário já acessou uma vez, né, não ter aquele tempo de carregamento, de puxar de volta do servidor, enfim, o retorno, né? Então seria um retorno um pouco mais rápido ali para facilitar um pouco, simplificar, principalmente pensando nessa questão de às vezes estar num 3G, num 4G ou fora, né, no local sem área. Vocês comentaram um pouquinho da questão das lojas, né, de publicar o aplicativo, e aí eu gostaria de saber de vocês um pouquinho dessas restrições, né, que as lojas têm, e quais são as diferenças, na verdade, de publicar na loja do Google Play e da Apple Store, e como que vocês avaliam também a qualidade, né, dos aplicativos que vocês enxergam tanto de um quanto de outro. Eu não sei qual os dispositivos que vocês usam, né, se é o Android, se é o iOS, mas comentar um pouquinho da qualidade dos aplicativos que vocês têm visto hoje no mercado também, tá? Então vamos começar pela questão das restrições da loja primeiro. As lojas, elas são bem diferentes, até pelo público, como eu comentei antes. O Android, ele é uma loja mais livre, assim, digamos, quando a gente vai subir um app, não tem tantas validações. Eu acredito que seja alguma validação mais automática lá da Google, com algum robô, alguma coisa do tipo, navegando pelo app mesmo. Já o caso da Apple, ela é bem criteriosa nesse sentido, então é um ser humano mesmo que vai pegar seu app que você está enviando para lá e vai navegar, vai tentar logar, se tiver login, se tiver alguma forma de pagamento, ele vai tentar finalizar uma compra, ver como que tá o gateway de pagamento ali. Tem algumas restrições da Apple para usar o gateway deles, quando você vai fazer o app que tem algum tipo de transação, né? Então eles são um pouco mais chatinhos. Eu sou usuário mais de Android, né? O meu celular pessoal é um Android, mas eu também tenho um iPhone da empresa, porque às vezes precisam testar algumas coisas. Mas eu percebo que a qualidade dos apps que estão na loja da Apple, ela é um pouco maior, no sentido que a gente vê muito app ruim, assim, na Google Play, e talvez seja por estar mais aberto mesmo, assim, ser mais fácil de enviar e esse tipo de coisa. Uma outra questão, por exemplo, que a Apple tem também na hora de você publicar um aplicativo, caso você tenha um login com o Google, você vai precisar implementar um login com a conta da Apple também, senão eles não aprovam a sua aplicação. Eles têm algumas regras, assim, bem mais criteriosas. E eu acredito que no Android, se você quisesse subir só uma aplicação assim de teste mesmo, até para ver como vai se comportar quando as pessoas baixarem, é bem mais simples, porque você vai conseguir, né? Mesmo que tenha algum botão que não funciona, algum bug ali que você deixou passar, esse aplicativo vai ser publicado.
Tem mais um ponto que eu lembrei, que agora que a Júlia comentou, é bem focado nessa parte das lojas e da diferença delas, que é com relação ao agendamento ou a faixa de usuários que você quer liberar uma versão. Por exemplo, no Android, você pode liberar o app, mas controlar uma faixa de porcentagem que isso vai se propagar. Então, por exemplo, eu quero que só 10% de todos os usuários que têm esse app instalado peguem essa nova atualização. Na Apple, a gente não consegue controlar isso por essa faixa de porcentagem. Ele cria meio que fechado essa propagação no período de uma semana. Eu não lembro agora exatamente como que é, mas, por exemplo, em um dia vai liberar para 10%, depois de 2 dias para 30%, e assim até fechar o ciclo de uma semana. Não é um caso que se usa muito, assim, essa questão das faixas, mas quando for necessário usar, é um pouco diferente, né, nas lojas de cada um também. Vocês até comentaram dessa questão de às vezes vocês publicam e o Android ele é um pouco mais liberal, né? Ali ele faz só uma checagem rápida, né? E já aceita. Já a Apple é um pouco mais restritiva. Realmente uma pessoa que vai pegar, você acha que tem que ter que passar o usuário e senha, né? Para poder alogar, caso tenha autenticação, enfim. Realmente é uma pessoa que vai testar. E às vezes vem algumas devolutivas que são muito relativas, né? Então a pessoa vai acessar, vai navegar e vai falar, ó, você está pedindo aqui um CPF, mas você não está dando nada em troca aqui para esse usuário. Se você está pedindo um dado sensível, você precisa dar realmente alguma coisa em troca para esse usuário. Por isso você vai pegando com a prática essas regras, porque tem coisas lá que realmente você não tem como descobrir. É só quando você manda para aprovação que vem esse retorno, né? Como que vocês fazem para saber de fato qual é o melhor caminho para desenvolver? Tem que fazer assim porque a Apple não aprova. O Google é um pouco mais flexível, mas talvez ali ele vai ou não aprovar. Eu pergunto porque existe ali a negociação, né? Dependendo do que a Apple responde, você consegue ir conversando, dando um jeitinho, e você consegue... Dando um jeitinho não, mas você vai argumentando e às vezes o seu aplicativo é aprovado, mas leva ali um tempo de bastante conversar, de trocar mensagens, explicar o motivo, enfim. Existe algum local que vocês peguem para ler e tem ali todos os detalhes do que precisa realmente para aprovar, ou não? Depende muito desse teste mesmo, e aí se voltar alguma coisa precisa repensar o projeto. Eu já vi algumas páginas, eu não sei se tem todas as diretrizes lá e tipo um passo a passo mesmo do que precisa o app ter ali para ser aprovado. Até porque vai depender muito, igual você comentou, da regra de negócio, do que o app usa ali, se ele usa um gateway de pagamento, se ele pede informações do usuário, alguma coisa nesse sentido. Geralmente quando você já vai criar o app na loja, já tem lá, a hora que você vai preencher as informações, já tem o que é required. Se saem coisas novas, por exemplo, da Apple, geralmente a gente tem que estar um pouco antenado, né, nos eventos da Apple, para ver se, sei lá, vai mudar a versão do iOS e eles vão exigir alguma permissão nova, alguma coisa que na hora que for subir o app para a loja, a gente precisa se atentar. Eles também geralmente dão notificações nas lojas, então quem é o admin da loja do app, quando logar, vai ter alguma notificação, algum pop-up, ó, você tem até tal dia para subir alguma versão da API do Android, porque a gente vai parar de dar suporte e vai negar seu aplicativo, você não vai conseguir enviar mais atualizações. Isso eu vejo muito as duas lojas fazerem, então acho que dá para antecipar algumas coisas, mas às vezes a gente é pego de surpresa no review mesmo, principalmente da Apple. E é como você comentou, geralmente eles fazem um review, eles já te enviam um link onde tá falando sobre aquilo, explicando detalhadamente, e às vezes com argumento você vai respondendo, ali é uma troca mesmo, você consegue passar. Mas na maioria das vezes realmente é um ajuste que você vai ter que pegar e subir uma nova versão, sabe? No caso de vocês lá, Júlia, vocês também fazem dessa forma? Vocês mandam isso para a loja e esperam a devolutiva? Caso venha negativo, vocês fazem essa troca da funcionalidade, enfim, ajuste? Podem até mudar alguma regra, se for o caso? Sim, como o Eduardo disse, realmente na Apple o mais complicado essa parte de você querer fazer uma negociação, né? Nem sempre eles vão querer aprovar. Então eu acredito que vai também da necessidade daquela nova publicação. Por exemplo, se deu erro em algum bug, alguma mudança que vai ter que ser realizada, se tiver com muita pressa para fazer a publicação, às vezes é melhor retirar essa parte que está com erro, resolver, mas tirar ela e já mandar ele para publicação sem ela, sabe? Porque assim,
você pode tirar o seu tempo para resolver depois, mas pelo menos ele está publicado. Então eu acho que essa pode ser uma saída também. Você sobe alguma coisa, a versão, né, mas você tira aquele item que pode ser restritivo. Isso, por exemplo, se tem 5 atualizações novas, né? Então, se uma deu problema, mas você já vai poder lançar as outras 4. Então, às vezes eu acho que é até um melhor caminho, porque você tira um pouco da pressão também, né? Dessa parte da resolução do problema e você consegue manter as novas no ar. Vocês comentaram em relação à parte de testes, os testes unitários e tudo mais. No Android, isso é tranquilo também, porque você consegue gerar um APK, né, e colocar direto para rodar no celular Android, você autoriza ali e tudo mais. Como que vocês utilizam para fazer esse tipo de teste no iOS? Vocês utilizam alguma ferramenta, por exemplo, o TestFlight? Vocês geram também o formato IPA para fazer esse teste? Enfim, como é que vocês fazem isso na prática? A gente utiliza mais essa parte do IPA mesmo, mas como o meu celular pessoal é um iPhone, então eu consigo testar nele, né? Então, o que eu vou fazendo, eu já faço os testes. Mas, por exemplo, se você vai colocar isso para testar com um usuário final, por exemplo, ou algum PO que precisa avaliar também, é tudo no mesmo formato? Pelo IPA mesmo, isso. Faço essa utilização. E é tranquilo fazer isso? Tem usuário que sente dificuldade. Eu tenho que passar o ID ali, o e-mail, né? Igual o Eduardo comentou, você vai ter que liberar às vezes. Tem toda uma tratativa, né? Sim, é mais complicado, mas felizmente nessa parte do iOS é assim. Eu já trabalhei de 2 formas diferentes, mas que funcionam. Tipo assim, já trabalhei em time com QAs, que às vezes eles tinham conhecimento de baixar o repositório e testar direto do repositório o app, rodando e tal na máquina. Já trabalhei em times que o QA não tinha esse expertise, ou às vezes ele não tinha um MacBook para rodar, sei lá, um simulador do iOS. Então tem algumas soluções. O App Center eu já usei. Então a gente colocou um step lá na pipeline de distribuição de staging que enviaria isso para o App Center. O App Center é quase como uma loja ali, mas a gente usava mais para teste interno, homologação interna. Então a pessoa baixaria o app do App Center no celular, logaria com o e-mail que a gente pôs lá, né, num grupo de testers e tal, e ela veria as versões. É quase que um test flight, só que teria tanto a versão de Android quanto a versão de iOS. Essa estratégia funcionava bem legal, porque no caso do iOS, igual o Léo comentou, tem a questão do device ter que estar registrado, né, o ID lá, só que a própria App Center, ele já registrava isso automaticamente, então ficava bem mais simples, a gente não precisaria pegar esse ID. A segunda forma que eu estou trabalhando agora, que eu achei bem interessante, eu nunca tinha pensado, no meu squad atualmente está assim, foi o seguinte: a gente não usou o App Center, mas a gente criou um app nas 2 lojas que é exatamente igual, só que é staging, e ele nunca é publicado. Então a gente entra lá, sei lá, na Google Play nossa, vai ter o app de produção, que está na mão dos milhares de usuários, e vai ter um app de staging. A gente até mudou o ícone ali, então quando instala esse app de staging, ele fica de uma cor diferente já no dispositivo, ele tem um bundle ID diferente, e aí a gente criou grupos lá também de e-mails. Então hoje toda essa nossa validação de staging não depende mais de baixar um IPA, alguma coisa nesse sentido. O usuário que é um beta tester, que a gente chama assim internamente, ele entra na loja ou no TestFlight e busca pelo app de staging e ele baixa isso. Eu achei uma solução bem interessante, assim, uma alternativa. Muito legal. Isso aí me lembra um pouquinho do Chrome o Canário lá, né? Que você consegue baixar, é uma versão de teste, mas você consegue realmente baixar. Tem uma corzinha diferente, deve ser alguma coisa muito próxima a isso também, a ideia.
Pessoal, em relação a acompanhamento, depois que vocês colocam o aplicativo para rodar, vocês têm algum sistema de log, vocês têm algum sistema de monitoramento que vocês ficam avaliando performance, vendo a quantidade de usuários, vendo também se tem alguma funcionalidade que está quebrando, enfim. O que vocês fazem depois que o aplicativo está no ar para monitorar ou até mesmo para seguir com melhorias dentro do aplicativo? A própria Google, né, na questão do Android, ele fornece algumas métricas que você pode utilizar para fazer esse acompanhamento. O que a gente também utiliza na empresa é os próprios testes baixando o aplicativo que está na loja, sabe? Mais de um usuário faz isso e aí a gente consegue manter mais ou menos como que tá a performance, etc. A gente geralmente usa algumas ferramentas, igual a Julia comentou, as lojas ajudam bastante. A loja da Google, acho que tem lá um lugar que você vê performance, ele te dá uns warnings lá de problemas que podem ter no app. Mas a gente também usa algumas ferramentas de terceiros, no caso a gente usa o Firebase, que ele tem um pacote de várias coisas lá, tipo Analytics, ele tem um monitoramento de performance dele também, ele tem o Crashlytics, que aí já é um relatório mais focado em quando o app crasha mesmo, quebra ali, né, tem um erro não tratado. Na empresa que eu tô atualmente, né, a gente tá usando o Bugsnag, que é praticamente um Crashlytics, só que não é da Google, não é do Firebase, mas a ideia é essa, a gente consegue liberar o app em produção e acompanhar a saúde dele. Então a gente coloca uma métrica lá, se tiver 98% a saúde dele ou mais, é o ideal. Se abaixar de 98%, ou seja, tá tendo muitos erros, muito crash naquela versão, a gente já acende um sinal de alerta e vê que aquela versão saiu da nossa métrica, né? A gente já utilizou também o Crashlytics para poder analisar, né? Tirar um relatório, né? Do quanto que o aplicativo estava quebrando. E isso ajuda bastante na hora que a gente vai ver a performance dele, né? Para os usuários. Eu queria ver com vocês o que vocês encaram, quais são as dificuldades no desenvolvimento mobile e o que vocês esperam que evolua, né, nessa área. Eu acho que para quem quer ingressar nessa área do desenvolvimento, a primeira parte é você aprender lógica. Eu acho que antes de qualquer linguagem, você ter a lógica ali é o mais importante, porque quando você entende a lógica, entende o algoritmo, você vai conseguir ter uma curva de aprendizado de qualquer linguagem muito mais rápido, né? Porque o que muda é a sintaxe, né? Mas a ideia é sempre a mesma. E eu acredito que na parte de mobile, as maiores dificuldades que a gente pode enfrentar é essa questão dos versionamentos dos sistemas operacionais, quando sai alguma feature nova, né, uma versão nova, algumas mais antigas, algumas coisas param de funcionar, então tem que ter sempre essa preocupação de até que versão vai ser suportada pelo aplicativo, como que vai fazer essas tratativas. Também eu acho que a outra questão é você escolher, né, se você quer ir para a parte híbrida ou nativa, porque caso você escolha nativa, você vai ter que se especializar totalmente ou em Android, né, ou em iOS, entender todo o comportamento de cada um desses sistemas. No geral, eu acredito que seja isso. O mercado está muito bem aquecido, principalmente nessa área de mobile. Cada vez mais as pessoas ficam mais tempo no celular, né, então as empresas estão percebendo isso e estão precisando cada vez mais encontrar gente, né, para poder trabalhar para eles, fazer desenvolvimento. Acho que não é novidade para ninguém o quanto o mercado está aquecido, mas também está escasso, né? Porque faltam pessoas que tenham conhecimento ou que realmente estejam dispostas a aprender de verdade. Concordo muito com o que a Júlia falou, acho que o mercado tá bem aquecido, tipo, seja nativo, híbrido, seja React Native ou Flutter, então eu acho que quem quer ingressar tá bombando mesmo, e eu acho que vai muito do perfil da pessoa, das experiências anteriores. Geralmente uma pessoa que já curte mais JavaScript, ela tende um pouco mais a optar por React Native. Uma pessoa que teve mais contato ali com o paradigma de orientação a objeto, desenvolvendo mais em frameworks, por exemplo, como .NET, C Sharp, ela vai procurar um pouco mais os nativos ou o Flutter, que é um pouco mais próximo, assim. Pegando o gancho de sugestões, eu acho que um desenvolvedor hoje ele não pode se preocupar, principalmente mobile, só com programação e só com framework.
eu acho que já tá na hora de, tipo, focar um pouco em usabilidade, né, em UI e UX, entender um pouco mais a questão visual ali, de navegação. Eu acho que a questão de saber utilizar ou ter um conhecimento do que é uma API em GraphQL, o que é em REST, pelo menos ter uma noção, não precisa escrever, isso ajuda muito depois quando você está desenvolvendo um app, entender como que essas informações chegam e tal. Eu acho que é importante entender um pouco das lojas também, quem for entrar nesse universo, pelo menos ver como é o funcionamento, como é que é a publicação de um app lá e tal, igual a gente já comentou antes. E um ponto também que eu acho importantíssimo, que todo desenvolvimento de app precisa ter, é um CI/CD para poder automatizar, né, um pouco essa questão de builds e tal. Eu acho que dificuldades, assim, é o que a Júlia falou, de versões novas, a gente tem que sempre estar acompanhando, por exemplo, um desenvolvedor híbrido, ele tem que estar acompanhando eventos da Google e da Apple. Não tem como ele ignorar esses eventos, porque geralmente são feitos anúncios importantes que podem impactar no dia a dia ali. Então isso é uma dificuldade, é uma preocupação que eu acho que um desenvolvedor mobile vai passar o resto da vida tendo, mas que faz parte, assim. Eu acho que no caso do React Native, a gente tem uma questão das dependências, que a gente usa várias libs ali, o React Native, ele é open source, está sempre tendo contribuições, então é uma atenção que a gente também tem que ter, bem específica do React Native, que nem sempre a gente vai poder estar atualizando isso, porque pode correr o risco de quebrar coisas que estavam funcionando, assim. E para finalizar, eu gostaria que vocês dessem dicas aí pro pessoal que está escutando a gente, seja de livro, filme, enfim, qualquer coisa, para a gente terminar aqui o nosso episódio de hoje. Júlia, você tem alguma coisa para passar pro pessoal? Bom, acho que uma dica de livro, na verdade são duas, né? São bem famosos, assim, que é a Arquitetura Limpa e o Código Limpo. Na comunidade eles são bem conhecidos, então eu acho que todo desenvolvedor vale a pena dar uma lida neles. E na parte de filme, eu gosto muito do filme O Jogo da Imitação e a série O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha não é tão focado assim em tecnologia como O Jogo da Imitação, né? Mas eu gosto muito de como eles mostram o funcionamento da mente da personagem principal, sabe? Da inteligência dela. Então, eu acho que é uma série bem legal de assistir. E você, Eduardo? Eu acho que mais, assim, focando na parte de tech, o livro, acho que o Clean Code, igual a Júlia comentou. Eu gosto muito de acompanhar Twitter de, sei lá, personalidades ali mais da nossa área, desenvolvedores, Twitter de Google Developers, Android Developers. Eu acho que isso é bem legal, a gente está sempre ali olhando algumas notícias. O Slack é bem legal, existem as comunidades do Android lá, do iOS, do Flutter, do React Native, a galera ajuda bastante quando tem dúvidas. Quem estiver começando, é muito legal entrar lá e tirar dúvida com a galera é super atenciosa, responde. Dá para ter divulgação de vagas de trabalho, quem estiver procurando. Então, existem o Slack oficial dessas comunidades, basicamente de todo o framework aí dos nativos e tal. Eu curto muito acompanhar o YouTube do Rocket City também, eles tem várias coisas, não só mobile ali, é bem legal o conteúdo deles. E aí, fugindo um pouco aqui, eu marquei 3 séries assim que eu assisti recentemente e queria recomendar, uma em cada streaming aqui. Da HBO eu assisti Mare of Easttown, é uma série mais investigativa. Na Netflix eu curto muito Cobra Kai, que é meio que um derivado do filme Karate Kid ali, eu acho bem legal, assim, uma série mais de boinha de assistir. E na Amazon, The Boys, assim, é uma série bem legal, tipo, é meio que anti-heróis ali, uns heróis mais da realidade, assim, cotidiana, não é tão Marvel e DC. Muito bom, pessoal. Ótimas dicas aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Quero agradecer a participação de vocês aqui no episódio de hoje. Foi muito legal falar um pouquinho do desenvolvimento mobile aí pro pessoal que tá querendo entrar na área ou até mesmo conhecer um pouco mais. Obrigado pela participação, Júlia. Muito obrigada pelo convite. Foi uma experiência muito legal ter participado dessa gravação. Eu gostei bastante. Valeu, Eduardo. Obrigado. Obrigadão, gente. Prazer aí conhecer vocês. E tamo junto demais. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.
Pessoal, lembrando que no scopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e Instagram.